Tudo bem, pessoal? O meu nome é Douglas Bernardo, sou adestrador de cães e nesse vídeo eu vou falar sobre como eu passeio com o meu cão, o Togo, esse que aparece na maioria dos vídeos das minhas redes sociais. Você sabia que ele conhece 3 formas de andar comigo? Eu vou falar sobre isso e também sobre uma ferramenta bem interessante que eu gosto de utilizar, claro, desde que o seu cão saiba passear de forma correta. E vou falar também sobre aqueles cães que tendem a fazer as necessidades quando passeiam, principalmente os machos que gostam de fazer um xixi em todo local que eles sentirem o odor de outro xixi. Fazer com que eles entendam que existe um momento certo de fazer o xixi, porque senão ele toda vez vai querer parar para conferir aquele odor e fazer o xixi. Então, eu vou falar sobre isso e por isso eu te convido a me acompanhar até o final desse vídeo. Mas, como de costume, já quero pedir para você deixar o seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ajude essa comunidade cachorreira a crescer e ative o sininho para quando eu publicar um novo vídeo você ficar sabendo. Bom, vamos lá. Ao longo das postagens que eu faço, eu vi muita gente preocupada com a forma com que eu me apresento com o Togo, a forma com que ele anda ao meu lado, aquela forma focada em mim, se aquilo ali seria o correto para um passeio. De fato, a maioria dos vídeos em que nós aparecemos, ele está exatamente dentro do exercício junto, esse exercício focado. Porém, essa não é a forma que eu passeio com ele. E eu vou falar sobre quais são essas formas que ele conhece de andar comigo. Primeiro, o exercício junto. Por que eu vou falar primeiro sobre o junto? É o primeiro que eu ensino para ele? Não, não necessariamente. Mas é porque na maioria dos vídeos que eu publico, a gente está dentro do exercício junto. O junto, ele é desenvolvido especialmente para as provas de adestramento. Durante toda a prova em que houver condução, ele vai estar andando desta forma do meu lado. Principalmente na prova de obediência. Então, para manter essa desenvoltura, essa forma elegante do cão andar ao meu lado, precisa ter um controle rigoroso da expectativa. Caso contrário, o cão tende a baixar a emoção e também baixar, não vai marchar, a cauda vai dar aquela relaxada. Então, para que essa apresentação seja de forma alegre, seja de forma intensa, para que isso aconteça, existe um controle rigoroso da expectativa. O cão precisa estar com a expectativa mais alta do que o normal para que ele ande dessa forma alegre. É necessário? Não. Não é uma obrigação do exercício. Porém, você assistir uma prova de obediência em que o cão se apresenta de forma alegre, leve, com a cauda abanando, as patinhas levantando, é mais bonito. E a gente trabalha então para que o cão se apresente dessa forma. O cão que trabalha de forma alegre é, em regra, mais bem avaliado. Os juízes buscam cães que trabalham com uma forma mais leve, mais alegre, mais conectada com o condutor. Por isso que o trabalho da expectativa é tão importante. Caso contrário, o cão vai baixar a cauda, vai relaxar, nada disso vai acontecer, ele vai continuar andando ao lado da gente, porém aquele brilho todo vai se apagando com o passar do tempo. E em breve eu quero fazer um vídeo de como montar o exercício junto. Essa forma elegante do cão marchando ao seu lado, com a cauda balançando, ele andando de forma paralela, sem te empurrar, sem atravessar, sem se afastar, sem adiantar ou sem atrasar. Mas isso é um vídeo para o futuro. Quando a gente não está treinando, a gente sim passeia de forma convencional. Aquela forma bem padrão de passeio. A forma com que todos os cães deveriam passear. Uma forma tranquila, uma forma relaxada, podendo ele farejar caso tenha interesse, podendo ele olhar para os lados. Então, esse é o passeio ideal. É o cão ter a liberdade de passear. O passeio é para relaxar. Eu permito sim que ele fareje, desde que ele se mantenha dentro do perímetro que eu criei para ele. E quando eu vou passear com ele,
o nome do exercício é exatamente esse, passeio. Então ele sabe que quando eu peço o junto, ele precisa vir para o meu lado, de forma mais atenta, e quando eu digo passeio, ele sabe, bom, é hora de passear. Então a energia baixa, ele relaxa, ele interage com o ambiente. É muito importante que o cão fareje, que o cão interaja com o meio ambiente. Farejar é instintivo e necessário para o desenvolvimento, para a socialização, para a interação do cão com o meio ambiente. E tem um detalhe que eu quero falar sobre farejar. Muito cuidado com tudo aquilo que a gente vê na internet. Tem gente que libera geral o faro e diz que essa é regra, tem gente que não permite que o cão fareje durante o passeio. Eu inibo o cão farejar somente na fase de aprendizagem. Então, se você está ensinando o seu cão a passear, talvez seja interessante inibir um pouco o ato de farejar, e eu vou explicar o porquê. Quando o cão está aprendendo, ele está realmente captando novas informações. E quando o cão fareja, como o faro é muito forte, todas aquelas informações olfativas tomam conta do cérebro dele. E o que é o passeio para mim? O passeio ideal é aquele passeio que o cão possa, como eu comentei, olhar para os lados, farejar, desde que se mantenha um perímetro que eu estipulei. Como assim um perímetro que eu estipulei? Quando eu ensino um cão, eu ensino que existe um espaço em que ele está livre para interagir. Geralmente é 1 metro à minha esquerda, 1 metro para trás, até o limite da minha perna, e já explico por que o limite da perna, e sem me empurrar. Tem cão que é um pouco preguiçoso, e para ele não nos manter no perímetro de visão, eles tendem a se encostar na nossa perna. Isso é por quê? Porque eles não querem ficar prestando atenção na gente de forma visual. Então, quando o cão tende a querer encostar na gente para buscar referência, eu também ensino ele a não encostar. Então, existe um perímetro do meu lado esquerdo, em regra é o lado esquerdo. Não que seja algo engessado, né? Até porque se tem 2 cães, dá para passear com os 2 do lado esquerdo ou um de cada lado. Ou se você gosta de passear com o cão do lado direito, não tem problema. O que eu vejo muito é que as pessoas dizem, é que muita gente é destra, né? Então, consegue fazer mais força com a mão direita. Mas a ideia não é fazer força durante o passeio. A guia ela precisa existir, mas ela precisa estar ali somente por segurança, para a gente, caso precise, conter o cão. Senão, a guia tem que ficar frouxa, ela está ali somente por segurança. A gente não fica fazendo força o tempo todo. Voltando então, eu mostro para o cão que existe um perímetro do meu lado esquerdo em que ele pode se afastar um pouco, atrasar um pouco, vir até o limite da minha perna. Por que até o limite da minha perna? Por comodidade. Comodidade por quê? Primeiro, quando eu vou dobrar para a esquerda, se o cão estiver com meio corpo à minha frente, eu vou precisar chamar a atenção dele ou puxar a guia para que eu consiga virar à esquerda. Então, para o passeio ficar cômodo, eu gosto que ele chegue até o limite da minha perna. Para simplesmente, quando eu precisar virar à esquerda, ele não esteja com o corpo na frente, que eu precise ou puxar ele para trás ou chamar a atenção dele para que ele freie, olhe para a gente e a gente vire à esquerda. Outra coisa em relação ao limite da perna. O cão, ele possui um perímetro visual. E o que eu ensino para o cão? Que ele precisa me manter no perímetro visual. Ou seja, se o cão se manter até o limite da nossa perna, a cabeça um pouco para frente, não tem problema, ele ainda nos consegue manter no perímetro visual dele. E é isso que eu busco. Eu preciso que o cão preste atenção na gente. E aí, se ele estiver muito lá na frente, vai ficar até desconfortável para ele. Por quê? Porque ele toda hora vai precisar ficar conferindo se a gente está ali ou se a gente ficou para trás. Então, o ideal é que ele fique até o limite da nossa perna, para que ele também consiga manter no perímetro visual dele. E é aí que eu quero falar sobre a questão do faro. E o porquê que eu inibo esse comportamento durante a fase pedagógica, aquela fase que eu estou ensinando o cão.
No momento que o cão começar a farejar, o cérebro dele vai praticamente só pensar em todos os odores que ele está sentindo naquele momento. Isso vai tomar conta de toda a atenção. E como ele está ainda aprendendo a andar com a gente, vai ficar muito difícil dele ficar atento a todas aquelas informações que ele está recebendo pelo olfato e nos manter no perímetro visual. É muito cedo para ele administrar tudo isso. Então, no início, eu tendo a inibir esse comportamento, eu incentivo ele a ficar andando um pouco mais para trás e nos manter no perímetro visual. Com o tempo, a gente percebe que o cão tem a capacidade de colocar o nariz próximo do chão, absorver todas aquelas informações e ainda assim administrar, nos manter dentro do perímetro visual dele. Aí, para mim, não tem problema. O cão pode farejar quanto quiser. O importante é que ele se mantenha dentro desse perímetro que foi criado. É o perímetro do passeio. Se ele olha para a esquerda, se ele olha para a direita, se ele olha para frente, isso não importa. O passeio é um momento de relaxamento. Se a gente cobrar demais do cão, que ele fique focado na gente, somente na gente durante o passeio, que graça tem um passeio? Ele me vê o tempo todo em todos os lugares. Por que no passeio também ele obrigatoriamente tem que olhar só para mim? Então não. No passeio, o passeio é algo prazeroso para ambos. Ficar contendo um cão com a guia não é prazeroso nem para você e nem para o cão. Então a ideia do passeio é que o passeio seja um momento de relaxamento. E tem a questão daqueles cães que tendem a fazer as necessidades em vários locais, principalmente o xixi, que ocorre muito com aqueles cães machos que não são castrados. Ou seja, eles querem fazer um xixi no poste, eles querem fazer um xixi na árvore, eles querem fazer um xixi na placa, eles querem fazer um xixi na lixeira. Ou seja, todo local que tem o odor de um outro xixi, a natureza avisa para ele, tem que fazer xixi ali. E o que isso faz com o cão? Faz com que ele tente ir em todos esses locais. E isso não torna o passeio tão confortável. Por isso que para esses cães eu utilizo o mesmo exercício que é outra forma que eu ensinei o Togo de andar comigo, que é o livre. Que é um momento que eu dou uma liberdade ainda maior. Por isso eu utilizo uma ferramenta que depois eu vou falar sobre ela, mas é uma ferramenta que dá uma liberdade ainda maior para o cão. Então ele conhece o junto, que é aquela forma focada de andar ao meu lado. Ele conhece o passeio, que é aquela forma relaxada que ele tem de andar ao meu lado, porém dentro de um perímetro, podendo olhar e cheirar o que quiser, desde que se mantenha dentro desse perímetro. E ele conhece o exercício livre. O livre, então, eu dou uma liberdade ainda maior para ele, geralmente em torno de 5 metros, que é o comprimento da guia. Durante o livre, ele pode farejar, ele pode fazer o seu xixi, ele pode fazer o seu cocô, ele pode interagir de verdade com o meio ambiente. Se ele quiser simplesmente deitar ali, ele deita. Então, o livre, ele se mantém próximo de mim, porém num espaço bem maior. Realmente é uma liberdade maior que ele recebe durante o livre. Aí sim, aí todo local que ele sente um cheiro de outra urina, ele faz xixi ali, levantando a patinha de forma convencional. Mas isso só acontece no livre. Caso contrário, todo poste ele vai querer fazer uma forcinha para lá fazer xixi. Não, deixa eu fazer um xixi, ali tem outro cheiro. Se a gente permitir, ele vai achar que é dessa forma que funciona, que todo local que tem um cheiro que ele queira conferir e fazer o seu xixi, ele vai fazer força. Vamos lá que eu quero fazer xixi ali. E aí vai tornar o passeio um pouco mais desconfortável. E se o seu cão é desses que fica fazendo as necessidades em todos os locais, ensine algum exercício para ele. Ensine o senta. O senta geralmente é bem tranquilo de se ensinar. E antes de liberar ele para fazer o xixi, você pede para sentar, aguarde alguns segundinhos e libera ele. Geralmente, quando a gente libera apontando para algum lugar, ele vai seguir a nossa mão, vai já captar o cheiro do local que está perto e já vai se entreter com aquele odor. E ali ele vai fazer as necessidades. Com o passar do tempo, ele vai entender. Ah, quando ela pede para eu sentar, é porque ela vai liberar eu para ir a algum lugar depois do exercício livre. Então,
Pede para sentar, aguarde alguns segundinhos e livre. Primeiro incentiva, depois não vai mais precisar incentivar. Não vai precisar mais incentivar porque ele vai relacionar que depois da palavra livre, você incentiva ele em algum lugar. Ele já vai se antecipar e o livre vai ser um comando de liberação. Se você não quer ensinar nada para o seu cão, se você é daquela pessoa que não segue os meus conselhos, eu gosto de ensinar o maior número de exercícios possível para melhorar a nossa comunicação. Então, pelo menos espere que a guia afrouxe. A guia, ele está com a expectativa de fazer o xixi em algum lugar e ele está fazendo força com a guia, tensionando a guia. No momento que ele afrouxar a guia, pode falar livre e liberar ele. O que o cão vai entender? Ele vai entender que enquanto a guia estiver tensionada, ele não vai chegar onde ele quer. Então, no primeiro momento que ele afrouxar a guia, a gente fala livre e deixa ele ir em direção aonde ele quer. Com o passar do tempo, ele vai entender que para ele chegar no local onde ele quer fazer o xixi dele, ele precisa estar com a guia frouxa, ou seja, mais próximo de você. Isso seria o mais básico de todos. Depois que isso acontecer, você pode subir um degrau, inclusive. Você pode esperar com que ele olhe para você. Ele afrouxou a guia, é um degrau. Aí você chama a atenção um pouco dele. Faz algum barulho diferente e ele vai olhar para você. No momento que ele olhar para você, você livre. Ele já conhece o livre. A gente passou qual informação? De que se eu olhar para você, muitas vezes vem um livre. E o cão tende, então, a prestar mais atenção no condutor. E eu quero falar agora sobre aquela ferramenta que eu mencionei lá no início do vídeo, sobre a guia retrátil. Por que eu quero falar sobre a guia retrátil? Porque, para mim, é uma ferramenta excelente. Excelente por quê? Porque permite que você possa conter o seu cão, ou seja, manter aquela segurança que a guia permite, enquanto ele estiver do lado de você, e também quando ele estiver no local que as condições favoreçam, você deixar ele mais livre, exatamente no exercício livre. Com a mesma ferramenta você consegue passear o passeio convencional e dar maior liberdade para o cão. Eu entendo que algumas pessoas dizem que não é uma boa ferramenta. Por que não seria uma boa ferramenta? Porque existem pessoas que os cães não são educados e eles utilizam a guia frouxa. Ou seja, o cão vai 5 metros à frente, 8 metros à frente e faz com que o passeio de outras pessoas sejam prejudicadas. Mas responsabilizar uma ferramenta tão interessante dessas pelo mau uso de alguns responsáveis é a mesma coisa que acontece muito, que é condenar um certo tipo de ferramenta porque um ou outro profissional não faz o bom uso. Então, é uma ferramenta interessante? É. Porém, o seu cão só precisa saber passear de forma correta, para que o passeio fique perfeito. Por quê? Como eu comentei, vai existir o perímetro de segurança, o perímetro de passeio com segurança, porque ela é retrátil, ela estica e volta, tem vários tamanhos, claro, tem que ser compatível com o peso do seu cão. Então, tem 3 metros, 5 metros, inclusive de 8 metros. Porém, você consegue regular essa distância, você tem autonomia de regular essa distância. Então, durante o passeio, você pode simplesmente usar uma guia de 1,20 m. Porém, essa guia de 1,20 m, ela pode se tornar numa guia de 5 metros com a mesma ferramenta, quando você colocar o seu cão dentro do exercício livre. Tem muitos cães que preferem fazer as necessidades quando estão mais isolados, não tão próximo da gente. Então, essa guia, além de permitir que você passeie de forma segura no exercício passeio, em ambientes que proporcionam condições, dá maior liberdade. Eu, com o Togo, eu ando o passeio. Geralmente eu nem travo durante o passeio, ele sabe que tem que andar ao meu lado. E quando eu estou num lugar que proporciona essas condições, eu digo para ele, livre, e libero toda a guia. São 5 metros que ele tem para interagir com o ambiente. Então, qual é o ponto negativo da ferramenta? Da ferramenta nenhum. Se você comprar uma de boa qualidade e compatível com o peso do seu cão, vai tornar o passeio muito mais interessante. Você consegue passear de forma convencional e dar liberdade com a mesma ferramenta.
Caso contrário, você ou tem que acompanhar o seu cão o tempo todo de forma muito próxima, ou andar com uma guia de 5 metros arrastando pelo chão ou enrolada na mão, para quando você tiver um momento de liberdade para o seu cão, você poder liberar ele para ele que ele tenha acesso a um perímetro maior. Então, sim, no meu ponto de vista, é uma ferramenta muito interessante. Basta simplesmente o cão saber a passear. Porém, se a pessoa não ensinou o cão a passear, não é culpa da ferramenta, é culpa da pessoa. É o responsável por aquele cachorro que está fazendo a coisa errada, deixando que ele corra 5 metros no meio de outros cães. Isso, claro, causa desconforto muitas vezes, mas a responsabilidade, eu volto a falar, não é da ferramenta, é do responsável pelo cão. Então, me diz aí, o que você acha da guia retrátil? E sobre o exercício livre? Eu acho muito interessante. Me conta aí nos comentários o que você acha sobre a guia e sobre o livre. E se você ainda não fez, deixe o seu gostei. Lembre-se, comente, compartilhe, proteste, pode protestar nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos fazer essa comunidade cachorreira crescer. E ative o sininho para que quando eu publicar um novo vídeo você fique sabendo. E a gente se vê então num próximo vídeo. Até mais!